Ô PDT! Nós temos que tomar o protagonismo em vários temas que certamente estão virando pauta ou virarão nesses primeiros dias de um governo que bate cabeça, de um governo que não se encontra. Talvez nem todos tenham acompanhado, mas nós tivemos, através de um depoimento no Congresso americano, a notícia de que um general de brigada do nosso país foi nomeado subcomandante de interoperabilidade das Forças Armadas Americanas relacionadas ao Cone Sul. Quer dizer, houve essa nomeação sem sequer se comunicar ao Congresso brasileiro, num momento onde, diferente de mais de 140 anos atrás, existe uma possibilidade de confronto militar com os nossos vizinhos, onde nós sempre tivemos uma posição, digamos assim, de magistrado, independente, para poder arbitrar eventuais conflitos. E agora a gente tem essa notícia e eu vou apresentar, já protocolei ontem, um requerimento de convocação do ministro da Defesa para que vai explicar em plenário, que ele se digne a explicar em plenário, como o Cid, por exemplo, não teve o menor problema quando disse que no Congresso, na Câmara tinha uns 400 picaretas, certo? E era só 300. Tem a dúvida, sem ser um meia boca, né? Agora, ele não teve, e nós vamos fazer isso aí, vamos ver se o plenário tem realmente esse mesmo posicionamento e se autorrespeita, porque o Brasil merece respeito a partir do Congresso Nacional, e é isso que nós vamos fazer. Não sabemos se conseguiremos, mas pelo menos transformar em convite, não abriremos mão. Mas o tema aqui é a reforma da Previdência, e o PDT, ele tem tido esse papel de vanguarda muito importante. Nós não vencemos as eleições em 2018, em termos do nosso candidato a presidente, mas saímos muito fortalecidos. Saímos fortalecidos porque nós temos, nesses 4 anos, primeiro, que observar o purgatório que o Brasil vai vivenciar, não digo inferno, talvez chegue a ele, mas o purgatório que principalmente a classe média do nosso país vai vivenciar, e achava que eleger uma pessoa, mesmo que despreparada, mas que significasse o antipetismo, resolveria todos os problemas do Brasil. A gente está vendo em 50 dias ou menos que isso, que não é bem assim. É muita gente batendo cabeça, é o núcleo familiar do governo Bolsonaro sendo preponderante em relação ao núcleo político, ao núcleo militar, ao núcleo de gestão, a qualquer núcleo, porque só quem fala é o núcleo familiar e geralmente através de redes sociais. Um total desrespeito à República do Brasil, que eu estava até dando uma declaração hoje, que nós não podemos nos considerar uma república de bananas, muito menos república de laranjas. Nosso Brasil merece respeito. E é por isso que o PDT tem tido justamente o protagonismo de discutir os grandes temas. Não nos furtaremos a discuti-los, não trabalharemos na tese quanto pior melhor. Vamos discutir todo o tema que foi encaminhado ao Congresso Nacional, desde a securitização da dívida dos estados, que o deputado Mauro Filho também tratou bem, que nós tivemos a oportunidade de quase relatar no ano passado, mas ao vermos uma manobra dos próprios parlamentares do PT, em cima de uma reivindicação dos governadores do PT, que foi o governador do Piauí, o Wellington Dias, meu amigo Flávio, que foi lá, que foi o governador Camilo Santana, que foi o governador Rui Costa, né, todos desesperados por esse projeto, e a bancada do PT, para fazer proselitismo, dizia que não ia votar, porque isso aí era entregar para o capital financeiro o fluxo de caixa dos estados, uma completa inverdade que nós conseguimos, inclusive no nosso relatório, desconstruir, mas enfim, vamos ver se votam, talvez um outro projeto, que esse sim é danoso, que é o que veio do Senado da República. Mas a reforma da Previdência. Nós temos alguns pontos. Primeiro, nós estamos discutindo em cima de uma análise preliminar do que foi vazado. Propositalmente ou não, foi vazado um projeto que sintetiza algumas das ideias liberais, né, tanto do ministro Paulo Guedes, quanto de outros que são, digamos, da sua equipe, e que algumas coisas nós podemos claramente discutir, mas dizer que essa reforma, da maneira como está sendo proposta, é boa para o Brasil, é um verdadeiro absurdo. A gente tem que trabalhar primeiro desmentindo falácias, dizer que é uma reforma que só vem para os trabalhadores futuros. Mentira, não há regra de transição, já vale para os trabalhadores de hoje.
Eles querem, para minorar, isso foi vazado em jornal, não sei se é verdade ou não, dizer, quem está faltando 2 anos para se aposentar, paga um pedágio de 50%. Ou seja, se falta 2 anos, trabalha 3. Seria razoável. Mas o problema todo é que ele atinge quem está na parte de baixo da pirâmide. E dizer que a idade mínima é 65, é 62, também é uma falácia. Porque se hoje você tem um trabalhador, eu vou dar alguns exemplos muito claros, e aí agradeço a assessoria técnica do nosso partido na Câmara, o companheiro Camilo, que está ali presente, em nome dele, toda a nossa assessoria, mas algumas questões que são muito técnicas. Hoje em dia, um trabalhador, sem ser aquele que vai receber o benefício de prestação continuada, que não é aposentadoria, aquilo dali é uma assistência social, que ganha um salário mínimo. Mas aquele que trabalha até 65 anos tem dificuldade de comprovar 15 anos de contribuição. Tem mesmo, não precisa ser só trabalhador rural, não. Quem tem 65 anos hoje, para completar 15 de contribuição, é um absurdo. Querem aumentar para 20 sem ter regra de transição, ou tem. Se você diz que um trabalhador com 65 começa a trabalhar aos 20, consequentemente, em 45 anos, ele conseguiu declarar 15. Significa o quê? Em média, ele consegue a cada ano declarar 4 meses de contribuição efetiva. Então, se a gente coloca que o governo diz, olha, não, a partir de agora, a partir de 2019, são 6 meses de contribuição, são 6 meses a mais para cada ano de contribuição. Nós vamos ver que, muito provavelmente, o trabalhador que não tiver completado os 15 anos, quando ele chegar em 2029, ele vai estar devendo 22 meses dentro dos cálculos que foram apresentados. Ou seja, daqui a 10 anos, a pessoa que tem 65 vai ter 75 e não vai conseguir comprovar tempo de contribuição suficiente. Isso é uma das perversidades. Vamos falar de outras. Vamos falar de perversidade também com a viúva, né, o pensionista. Gente, se você ganha um valor X, o pré-projeto que aí está, ele vai limitar. Primeiro, você vai ter que optar entre a sua aposentadoria e como a mortalidade masculina, ela realmente é precoce em relação à mortalidade feminina, vamos dizer que o pai de família faleça recebendo R$3.000, um casal de professores. O pai faleça com R$3.000 e a cônjuge sobrevivente tem R$2.000. Simplesmente, ela tem que optar entre ficar com a sua aposentadoria ou 60%, porque a linha de corte é 50% mais 10% por dependente, geralmente não há mais dependente filho, quando acontece isso, então ela vai ter que optar entre 2 e 1.800. Evidentemente que ela vai optar para ficar com a aposentadoria dela de R$2.000, certo? E essa tabela de 1.800 ainda vai sofrer uma deflação. Existem linhas de cortes. Se formos falar em um pouco mais, nós vamos chegar a ver que talvez no óbito de um dos cônjuges nós tenhamos aí uma perda entre 60% e 70% dos rendimentos do que vai ficar, digamos assim, mesmo depois do passamento do seu cônjuge. Isso vai ser esmiuçado, mas vamos dizer que é tirada de privilégios. Mas se vamos falar de privilégios, vamos falar de um. Gente, vocês sabem quanto é a aposentadoria, quanto responde hoje o déficit dos aposentados no setor militar? Eu não estou querendo aqui fazer nenhuma afronta a um segmento importante do nosso país. Mas arrecadou-se, em 2017, R$2 bilhões. Sabe quanto se gastou com aposentadoria e pensão? R$42 bilhões. Em um ano, um déficit de R$40 bilhões somente no segmento militar. Nós vamos falar de privilégios? Vamos discutir 3 regimes atuariais. Vamos discutir aqueles que até 2003 têm direito à integralidade e à paridade. É algo que precisa ser discutido, até porque, se vamos diferenciar esse regime atuarial, nós temos que fazer que ele seja autossustentável. Então, tenhamos que fazer, talvez, que se aumente a alíquota de contribuição desses que entraram até 2003, porque eles têm direito adquirido. Mas ele tem que ser autossustentável. Você não pode botar a conta para quem entrou entre 2003 e até 2013,
né? Porque em 2003 foi aprovada a reforma onde definiu a média, ou seja, o que é a integralidade? É você se aposentar com seu último salário, independente se você gerou contribuição para isso no decorrer de sua vida ativa. E a paridade é que cada aumento que o pessoal da ativa tiver, você também vai ter. Isso realmente gera um rombo, se não for compensado dentro daquela caixinha de regime atuarial daquele segmento. Entre 2003 e 2013, onde entrou o FUNPRESP, você tem o regime das médias. Então, você contribui em cima das médias do que você recebeu da sua vida ativa. E, a partir de 2013, você traça uma linha de corte com o teto do regime geral da Previdência Social, está em torno de 5.800, e, para além disso, é no Fundo Previdência Complementar do Servidor Público, que, consequentemente, é um regime de capitalização individual. Só que aí o governo entra com 22% e os servidores entram com 11%, para poder ser sustentável. Na maneira como está sendo proposta para o trabalhador comum, o trabalhador civil e para o próprio servidor público, nós estamos falando aí, primeiro, querem tirar completamente a contribuição patronal. Outros já dizem 8,5%, talvez, para a contribuição patronal e 8,5% para a contribuição laboral. Não se sustenta. A gente pegou um estudo que diz que o mesmo trabalhador contribuindo durante 40 anos, ele só vai ter rendimento. Se for 8,5% patrão, 8,5% ele, só vai ter rendimento para 6,8 anos de vida como aposentado. Isso é um crime, isso é um risco que nós estamos correndo. Por isso que nós temos que ter muita cautela, temos que discutir isso de forma exaustiva, e é o que nós combinamos, inclusive com o presidente Rodrigo Maia, que não aceitaremos de forma alguma que sejam atropelados os prazos regimentais, para que nós possamos discutir, ouvirmos pessoas que têm, digamos assim, para além do parlamento, uma experiência como Flávia Taliba, como as centrais sindicais, como as entidades ligadas à defesa do funcionalismo público, ao aposentado, ao trabalhador rural, à academia. Nós temos que ouvir todos, porque temos que discutir a questão dos estados, Maurinho. Você que foi secretário da Fazenda durante muito tempo, né? Nós sabemos que os estados têm dificuldade. Você pegar uma reportagem do Valor Econômico, mostra que tem, diferentemente de 12 anos atrás, há 12 anos atrás, nós tínhamos, na média dos estados do Brasil, 58 aposentados para cada 100 servidores públicos na vida ativa. Hoje esse número subiu para 88 e já existem 5 estados que têm mais inativos do que ativos. Isso compromete a vida dos estados. Mas vamos ter que, dentro dos estados, lógico, dando às assembleias esse poder, também discutir caso a caso. A gente não pode nivelar um alto servidor do Tribunal de Justiça com uma professora do ensino fundamental. Existem métodos diferentes também para que nós possamos calcular regimes de transição, alíquotas relativas a cada segmento desse, para que nós não tenhamos a injustiça como parâmetro. Enfim, é uma discussão profunda. A gente fez questão apenas aqui de trazer alguns dados para ilustrar, certo? Porque nós temos que ter preocupação, sim, com a Previdência no Brasil, mas temos que ter preocupação com o povo brasileiro. Porque hoje mesmo, para quem assistiu o Bom Dia Brasil, vê uma de suas principais matérias é que aumentou o número de desalentados no Brasil. Em 2014, eram 1,5 milhões de pessoas que diziam: desisti de procurar emprego, não vou conseguir. Em 2018, esse número subiu para 4,7 milhões. É muita gente desalentada, além dos 12 milhões e meio de desempregados. Porque os que são desempregados não entram nesse cálculo, porque eles estão procurando emprego. Esses outros disseram: não adianta mais, não vou conseguir emprego. É esse o Brasil que a gente precisa mudar, é esse o Brasil que o PDT tem a responsabilidade de reconstruir, e se Deus quiser, teremos isso em 2022. Até lá, é muita resistência para entregar o restinho de país que a gente ainda tem.